pessoal por aqui, instrutor Loivan, não era pra ter gritado, né? Mas tá bom. Por causa do eco. Como é que é? Deu um ecozinho aí? Não, tá. Então quer dizer que eu tô livre aqui, tá? Então, beleza, pessoal. Pessoal, hoje nós queremos pedir desculpa a toda a nossa audiência, porque, infelizmente, o que aconteceu? A gente tá com problema no adaptador do microfone à régua de USB, né? E aí, deu problema, queimou todas aqui que a gente tinha. Só sobrou essa aqui que a gente fez um arranjo técnico. E aí, infelizmente, não deu de entrevistar o nosso vereador Bim, que é um cara do esporte aqui de Bom Jesus do Tocantins. Eu queria muito perguntar algumas coisas para ele, mas infelizmente não deu. Mas vamos fazer o seguinte, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. A gente vai, durante a semana, também nós estamos hoje, a data de hoje, nós estamos no dia 1º de abril, dia da mentira. Não é mentira, só falando para vocês, não é mentira, mas infelizmente não vai dar não deu de poder ter porque a gente só tá com o microfone só. Então, se vocês puderem, também já pedindo um patrocínio, né? Se você manda um link do grupo para eu poder espalhar aqui. Se vocês quiserem patrocinar a gente no microfone direcional, né? Ele tá precisando, direcional, um microfone direcional. A gente também fica grato, viu? A gente tá terminando, a gente tá ajeitando ainda o estúdio. Isso aqui é condensador. Não, tá, dinâmico, desculpa. É o microfone dinâmico. E esses materiais mais simples, como régua de USB, que é entrada com a velocidade 4.0. E por aí vai. Beleza, pessoal? Tá. Mas como todo momento é oportuno, nós vamos hoje, a gente está lançando um quadro, que é o quadro do React. Qual é o nome? React, o pessoal falando aqui, né? Que na verdade é reação, e vamos reagir a alguns cortes. De antemão, lembrando, o pessoal quiser patrocinar a gente, estamos aqui recebendo. É bom que a gente anuncie a sua marca, você que tem produtos aí para vender e tal, a gente anuncia a nossa marca, nós estamos influência aqui. Nós temos 25 mil seguidores no Facebook, 27,5, né? 27,5, mais de Instagram nós temos 5 mil seguidores, né? Em contas diferentes aqui, tá? TikTok a gente tá avançando, 500 e indo, né? Porque nós estamos, no YouTube a gente tá com 115 inscritos, né? Mas a influência, por exemplo, foi no caso do Cabo Pardal, que foi, um abraço pro Cabo Pardal, foi no final de semana passado, desculpa, foi quarta, foi que dia o Cabo Pardal? O episódio 008, inclusive assista, dá o like, comente, fica à vontade, inscreva no canal, e aí o que acontece, vocês podem, mais perto? Deixe seu like, comente, compartilhe, depois tem uma parada pra falar sobre isso aí, inclusive dá até de fazer um jabazinho já aqui, que o Sabe Louro Jabá não atacou, mas vai atacar. Beleza. Ei, pessoal, seguinte, o que eu tava falando mesmo? Deixa eu ver. Reação. Aí a gente resolveu fazer um novo quadro que é o React. Aí eu não sei como vai ficar o nome, acho que é o React do Instrutor Lourivan, não sei, aí vocês inventam aí o nome, React Podcast. A gente vai reagir algo, sei lá, Iburt, a gente vai inventar o nome aqui, vai ter uma playlist e tal no YouTube, para as reações, por exemplo, porque a gente tem muito vídeo, por exemplo. O Emily Lima até dá uma ideia, viu, V. Santos? Tem alguns tipos de ocorrência de atendimento para estudar lá, ele podia o Emily Lima reagir, né? Se vocês quiserem, manda para nós aí o que a gente quer que você reaja, que geralmente o pessoal manda vídeo, reage a tal vídeo. Reage a tal vídeo, tal. Beleza. Antes de começar o React, React em Boostcast, como é que é? O menino tá inventando o nome aqui, tá saindo o nome aqui. Impact React, que é reação, na verdade. Né? Você reage a algum vídeo. Nós vamos falar sobre o jabá, né? Nosso jabazinho de sempre. Pessoal, nós estamos aqui. O pessoal da produção, nós temos... primeiro jabá, eu quero falar sobre o VS Tech Live. É um profissional, que é o nosso V. Santos, que ele tá por aqui, né? Ele
faz uma social media, uma gestão de tráfego de primeira, você que quer aumentar as suas vendas no seu canal, manda o direct pra gente aí que a gente vai lhe direcionar para o V Santos, e aí ele vai fazer todo um projeto de marketing para a sua empresa, para aumentar, para a sua empresa aparecer, se desenvolver num ambiente digital. Sabe que as redes sociais são até dá de conversar sobre isso, né? É bacana a conversa aqui, fala sobre isso. O que acontece? O trabalho com o tempo ele se moderniza, né? Existem trabalhos que antigamente, por exemplo, quem é antigo aí, tinha a função de datilógrafo, que era aquele profissional que escrevia nas máquinas de escrever, né? Hoje em dia tem menino que não sabe o que é uma máquina de escrever. Vocês dois já viram uma máquina de escrever? Não, aqui os dois aqui nunca viram uma máquina de escrever, tá entendendo? Eu já vi, ainda fiz curso de datilografia. Entendeu? Ainda fiz máquina de escrever. Então, e aí não existe mais essa profissão. Por quê? Porque entrou que é chamada a terceira revolução industrial. Foi a partir da criação do computador, né, que foi na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. O computador foi desenvolvido, e nesse desenvolvimento do computador, né, acabou gerando na indústria uma mudança chamada terceira revolução industrial. Se você não sabe, nós estamos desde 2015 na quarta revolução industrial, que é chamada de Smart Indústria. Essa Smart Indústria, ela que, na verdade, hoje você meio que já está inserido dela e não sabe. Como, por exemplo, quando você vai conversar vai pedir, por exemplo, um boleto, e aí você não fala com o ser humano. Aí tu clica no 1, ou então aquelas IA, que não são bem IA, de acordo com o nosso querido professor lá, o Fontinelli. É do Flow. Depois eu lembro aqui do nome do professor. E aí lá o que acontece? Temos como é que é? Aqui no iPhone é a Siri, né? Siri é uma inteligência artificial. Então, aí nós estamos inseridos na quarta revolução industrial com o desenvolvimento das inteligências artificiais. Por exemplo, o chat GPT é uma situação que aconteceu, né? Muito utilizado. Mas o que é importante? Que se modernizou. Então, logo, se a gente está nessa quarta revolução industrial, você que tem uma empresa, aproveite essa onda do digital, e onde apareceu a profissão de social media. O que é o social media? Ele vai cuidar das suas redes sociais, o seu Facebook, o seu Instagram, o seu TikTok está avançando, viu? Cada uma dessas redes sociais, ela tem uma função. Por exemplo, o Instagram, ele é uma identidade digital. Tem empresas que estão selecionando as pessoas, analisando o seu Instagram. Isso é importante. Então, as melhores fotos, os melhores hypes, né? Você coloca lá, a foto lá, né? Vou tirar uma foto melhorzinha, né? Aí que é o feed, ele tem uma função dentro do Instagram. O Reels, né? Tem outra função que é um vídeo, ele utiliza muito música dos outros para poder impulsionar, que está em alta. E o story é aquele coisa do dia a dia que tu pode ser um pouco mais avacalhado, né? O cara quer saber da história do cara. History, né? Beleza, story. O pessoal com inglês, eu sou brasileiro velho, sabe como é que é? Então, e aí, a empresa, ela vai aparecer no mercado com a identidade visual bacaninha, com o fluxo da gestão de tráfego bem direcionada, entendeu? Bem direcionada. E aí vai gerar uma maior quantidade de seguidores, logo você vai ter um maior alcance nas suas propagandas, nas suas publicidades, se tiver bem organizado a tua rede social. Dependendo do qual fim você precisa do Insta. Não, eu preciso do YouTube, eu preciso só do Facebook, eu preciso, tá entendendo? Então, existe isso aí. A gestão de tráfego tem relacionada ao orgânico e, no caso, a tráfego pago. E aí tem que saber gerir, para tu não gastar tanto dinheiro com tráfego pago.
direcionar certa mídia, fazer o que é criativo, né? Fazer o criativo. Então, você conversa, VS Tech Life com a pessoa do V Santos para desembocar a missão da sua empresa e aumentar seus ganhos, beleza? Outra empresa é a CH Safety, nosso querido amigo, presidente do GBC, Grupamento de Bombeiro Civil aqui, de Bom Jesus Tocantins, uma segurança completa, porque ele é bombeiro e segurança ao mesmo tempo, então você vai ter as duas seguranças para o seu empreendimento. Escuta, se você vai contratar a CH Safety, ele vai lhe proporcionar segurança. Escuta o que a segurança está falando para deixar sua festa sem alteração, não só festa, sei lá, de criança, por aí vai. Porque ele tem bombeiro, tem guarda-vida, que tem bombeiro, guarda-vida, segurança, tem tudo para poder proporcionar sua festa. Falando disso, nós estamos nos planejamentos para lançar a nossa festa, que vai ser a Open, que é aberto, né? Open Bar Safety. Que é isso? Vai ser uma festa diferente que vai ter aqui em Bom Jesus. Nós estamos vendo Bom Jesus, São Pedro Água Branca. E São Pedro Água Branca, eles fazer o beach, né? Lá na Praia do Cocal, a gente tá aqui em planejamento para fazer isso aí. Como é que vai funcionar, pessoal? Vai ser o seguinte: uma festa com segurança. Você vai ter segurança. Se tiver água, a área de água, guarda-vidas, vai ter lá para fazer a cobertura. Vai ter bombeiro civil, vai ter a segurança, né? O investimento é na segurança. Outro ponto, que pega o bizu. Outro ponto é que vai ser open bar. Você só vai pagar o seu ingresso. Só compra seu ingresso antecipado, garante suas vagas. As vagas vão ser limitadas, porque a gente não quer uma festa cheia de pessoas. Então, dependendo do preço, você vai beber a noite todinha, né? E depois pagou só um preço de entrada. E a festa tem limitada, porque a gente vai cuidar daquelas pessoas que estão dentro daquela festa. Entendeu? Aqui nós estamos trabalhando com bombeiro. Daqui tem bombeiro, tem segurança, tem guarda-vidas. Então vai ser uma festa segura que você pode ir lá e ficar à vontade, brincar à vontade. Inclusive vai ter até um cantinho da discussão, né? Quando a gente vê que o pessoal tá meio acalorado, entendeu? A gente vai pegar e vai, não, peraí, o segurança você quer conversar aqui no cantinho da conversa. Aí vai ter um cantinho lá pro pessoal conversar, se acalmar, depois pode voltar pra festa. Entendeu, pessoal? Aí os ingressos vão ser limitados, porque vai ser open bar, já trabalhando programado, tudo certinho, pra não dar problema. Não vai ser uma festa aberta, não, vai ser fechada. Beleza? Por quê? E nós estamos fazendo uma análise, por exemplo, uma pergunta que eu lhe faço. Quando você vai pra uma festa e bebe, você foi lá e bebeu a noite todinha, quanto é que você gastou? Né? Quanto é que você gastou? E se eu lhe falar que esse é o Open Safety, Open Bar Safety, você só vai pagar uma quantia por pessoa. O senhor vai ter uma festa de qualidade, uma festa segura, e ainda assim vai sair o quê? É open bar, você vai ficar à vontade para beber sem se preocupar se vai acabar o dinheiro ou não. Já tá pago. Então esse é o nosso projeto. Estamos para a fase de projeto, chegando em fase de planejamento, viu, Vessano? Tem que desenrolar essa missão, né? E vamos para cima. Quando tiver essa festa, nós vamos querendo fazer a beach, que é na praia. Vai dar mais trabalho na praia, mas vamos para cima, viu, pessoal? Isso é um do projeto. O CHC vai estar com a gente lá. E se ele faz a segurança dessa festa, faz de qualquer uma. Beleza? Tranquilo? Rock Burger, você vai lá na Praça da Lagoa, tem um sanduíche bacana, tem uma promoção, tem uns combos lá que o cara come até, né? Às vezes em Bom Jesus, você procura um lugar, eu vou comer um espeto, não sei o que, é muito caro, não sei o que, não. Você vai ter um lanche de qualidade, basta ir até no Instagram, vai lá no Instagram dele, Rock Burger 06, né? Rock Burger 06, né? Não sei, aí depois você vira aí, social media aí, gestor de trabalho, bota aí, vai estar na descrição, E aí vocês conversam lá no Instagram, lá ele mostra lá, tem um bocado de pratos, principalmente sanduíche e tal, de primeira. Beleza? Um abraço pro Fonseca, Dona Giovanni. Um abração pro Cabo Pardal.
Vibrei agora, ó. Vibrei. Também um abraço pro Carcará. Carcará, quase levei aqui o Carcará. Muito bom. Sim. E tem mais algum jabá? Faltou algum jabá? Não, tem um da Impact. Dos cursos. Então, olha, pessoal, aqui que nós estamos no estúdio do ImpactCast. Um podcast, esse quadro aqui é um podcast de impacto, só que vai mudar, porque ele vai ser a React, sei lá, alguma coisa, vai reagir, né? E aqui é a mansão Impact Fire, onde acontece a casa do ImpactCast. Então, você que tem curiosidade, você que quer... tô precisando de um episódio, né? Por exemplo, vai que alguém tá com aquela situação que a pessoa tá com... precisa mostrar algum trabalho social e tal, venha pra cá, nós vamos desenvolver, vamos fazer o podcast. O lugar de todos, você, Bombeiro Civil da Impact Fire, todos estão convidados. Bombeiro Militar, todos estão convidados. Policial Militar, todos estão convidados. Aqui vocês estão em casa, tá bom? Dá essa conversada aqui, ver o seu episódio de podcast. Vamos ter mais 2 quadros ainda. Esse é só final de semana, vai ter mais 2 quadros, tá? Vai ter 2 quadros sobre aqui, que a gente tá desenvolvendo. Os outros 2 quadros vai ser durante a semana, para ter, eu não sei se é terça, quinta e sábado, ou vai ser dias diferentes. E a gente tem que ver quem é o host, né? Quem é o host, quem é o co-host. Estamos desenvolvendo, correndo atrás de uma mesa aqui. Se quiser dar uma mesa grande para nós, tamo junto. Então, vamos para cima. Beleza. E aí agora, vamos reagir agora? Foi jabá demais, menino. Tu é doido, menino. Beleza, vamos reagir, né? Quem sou eu na fila do pão pra reagir ao Flow? Tu é doido, menino. Um abraço pro Igor. Um abraço pro Igor. Um abraço pro professor Rodrigo Silva, né? Desculpa. E um abraço pro professor Marcos Erbelin, né? O título, para não ser, né? O título da reação vai ser um corte do Flow, que tá tendo uma polêmica lá no Flow entre os professores, principalmente o Rodrigo Silva. O professor, ele é arqueólogo, ele é arqueólogo, é especialista em Oriente Médio, né? Mas o que é interessante, só um momento, o interessante é que ele é evangélico, né? Crente, crê em Deus e tal, ele é evangélico, e ele defende a teoria ele é contra a teoria evolução das espécies, de Darwin, né? E fala que, na verdade, ele chama-se de design inteligente. Pra quem não entende, né? Alguém entendeu aí? Boiou, né? Boiou, eu explico. Eu sou geógrafo, né? E aí, o assunto me é interessante, tá entendendo? O que é? Vamos entender primeiro o que eles estão falando lá no Flow. Tá bom aí? Não vai dar problema não? Já falei a referência, né? O corte. E aí, o que acontece? Ei, bicho, me dá água aí, bicho. Não, tem que eu não vou tomar aqui, que a minha garganta... Agora me deu soluço. Olha, corta o soluço. Ui. Pronto, vamos pra cima. O que acontece? Nós temos na teoria onde tudo surgiu, né? Nós temos as teorias, isso é um tempo polêmico, viu, pessoal? Ixi, nós estamos pisando em ovos aqui. Olha, a ciência fala que existe, onde tudo se formou, o universo se formou a partir da teoria, entendeu? É uma teoria do Big Bang, onde todo o universo estava numa ponta de uma agulha e de repente houve uma explosão. Pum! Nessa explosão, os átomos começaram a se agregar entre um e outro e foram agregando e formando
planetas, e depende da composição química, foi formando Sol, estrela, e foi em desenvolvimento em bilhões e bilhões de anos até formar as galáxias e por aí vai, entendeu? Essa é a teoria do Big Bang. Beleza? Né? Tranquilo. Essa é a teoria mainstream da ciência relacionado, isso aí, por exemplo, quando eu dou aula de geografia, eu explico, quando cai nesse tema, né, eu explico a formação dos planetas, da galáxia, o Sol em giro torno, isso tem toda essa discussão. O outro lado é o seguinte, o Rodrigo Silva, né, ele defende que existe um design inteligente, né? Existe um design inteligente e são condições tão perfeitas para ter a vida na Terra que são condições interessantes. O nosso planeta Terra, ele tem a atmosfera certa, ele está no terceiro planeta, na distância certa. Só para vocês terem ideia, o nosso planeta, ele tem uma proteção eletromagnética. É isso. O interior do nosso planeta, um núcleo, que é formado principalmente de ferro e níquel, ele está em movimento. Esse movimento produz ondas eletromagnéticas que ajudam a repelir ondas eletromagnéticas do Sol. Se não tivesse essas ondas eletromagnéticas, o que acontecia? O planeta Terra acabava tendo perturbações, e aí a gente não tem a vida aqui. Tanto que é perfeito. Então, se é tão perfeito assim, tem uma pessoa que foi lá e desenhou tudo isso. E aí começa, uma teoria, isso é teoria, não é teoria, Lorivan, isso são teorias que não são fora da ciência, teoria dentro da ciência, chamada de design inteligente. E aí não é na questão de ateu e cristão, né? Essa discussão. A design inteligente é uma teoria científica. E a teoria do Big Bang também é uma teoria científica. Entendeu? Então, no Flow, qual o número do Flow? Eu não me lembro o número do Flow. Que é 197, viu? Lá eles começam, esse do Rodrigo Silva, era para ser, nesse dia, era para ser o Igor, né? O Sérgio Sacani, que ele faz parte do Estudo Flow e tem um programa dentro do Estudo Flow que é chamado de Ciência Sem Fim. E ele é formado ele é doutor, na verdade, ele é formado em astronomia, não é astronomia, é astronomia, isso, acho que é geoastronomia. Ele entende dessa área porque no programa dele, ele fica falando sobre ele se desenvolveu, né? O canal dele do YouTube se desenvolveu em lançamentos de foguetes da NASA. Ele é um entusiasta da NASA, é muito bacana e tal. E ele é um cientista de primeira, de mão cheia. E aí o Flow criou um quadro Ciência Sem Fim, e aí ele explica o movimento da Lua e tal, traz pessoas, astronautas, Marcos Pontes e tal, muito bacana, né? Só que ele acredita numa teoria do Big Bang, enquanto o outro acredita em outra teoria. Então, nesse dia ia ser interessante, ia ser o quê? Ia ser, nesse Flow, o episódio que ia ser quem? Ia ser o Igor com o Sacani, ia vir o Rodrigo Silva, entendeu? Só que o Igor ia ser host, né? E aí ia ter co-host, ia ser o Sacani, para poder desenvolver o Flow. Ele precisa disso, né? Só para o pessoal entender. O podcast, ele é uma conversa, não é uma entrevista. E essa posição igual eu tô hoje aqui é chamada de host, mas na verdade quer dizer anfitrião. E eu recebo um convidado para conversar na mesa. Você tá entendendo? É simplesmente isso. Nós vamos conversar. Não é debate, porque se tivesse marcado debate, por exemplo, um abraço para Inteligência Limitada. A Inteligência Limitada marcou debate. Aí teve debate. Por exemplo, foi um debate muito interessante. Depois a gente pode conversar sobre ele. Um corte, né? Que era o Elias Jabbour, né? Que ele é socialista, um geógrafo que estudou a China.
E a outra, eu não me lembro o nome da mulher lá, que eu esqueci o nome da mulher, me desculpa. Eu sou uma nuvem perto da senhora, né? Não sou nada, mas eu não lembro da senhora o nome. Que, na verdade, qual era o debate? Era entre a teoria socialista e a teoria capitalista, né? Beleza? A gente pode conversar sobre isso depois. O professor geógrafo eu entendo um pouco, tá? Vamos lá. Beleza. Só para informar. Acho que as pessoas não sabem qual é a minha formação. Eu sou bacharel licenciado. Eu vou falar as minhas formações técnica, graduação e pós-graduação, tá? Eu sou técnico em segurança no trabalho, né? Pelo Instituto de Educação... Eu esqueci o nome do instituto. Beleza. O outro, sou bacharel licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Estado do Pará, aqui na Unifesp, aqui em Marabá. Eu me formei aqui em 2018. Eu tenho uma pós-graduação em georreferenciamento e geoprocessamento de imóveis rurais pela UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia. Por isso o assunto que eu estou dialogando. E estou terminando uma pós em docência para educação profissional, científica e tecnológica, que é educação da empresa Impactify, que é educação profissional, autorização, né? Estou terminando, falta só o TCC, professor, eu estou lhe entregando, calma. E eu estou terminando o mestrado, inclusive, terminei a dissertação, já é para entregar e é para se defender no próximo mês agora, em nome de Jesus, em abril, já é para defender nesse mês. No mestrado em gestão de riscos e desastres naturais na Amazônia, na UFPA. Um abraço para os professores do PPGRD. Vamos para cima! Muito bom. Lá eu aprendi muita coisa, principalmente relacionada à meteorologia. Um abraço ao professor Edson, que é meteorologista de primeira. Uma pessoa que deixa o cara trabalhar, entendeu? Professor, nota 10. Os outros professores, tudinho. Professora Márcia Pimentel, uma geógrafa de excelência. E os outros professores, rapaz, só tive a aprender nesse local. Então essa é a minha formação, pessoal. Por isso que eu tô aqui. Não sou doutor igual os caras, mas eu sou uma nuvem, né? Uma nuvem pode fazer um pouquinho mais carregada, né? Ufa! Mosquito. Beleza. E aí, voltando lá pro Flow, né? No dia, o que aconteceu? O Rodrigo Silva levou um outro professor, né? O outro professor, que foi o professor Medellín, né? Medellín, ele é químico e ele defende a teoria do design inteligente, né? E aí tem algumas coisas badaladas aí, que eu quero reagir a dois cortes, que é pra gente entender, né? E aí eu vou mostrar aqui, eu vou vendo, né? Aí depois a gente vai dialogando e vendo essa situação, que é interessante, né? Aí eu vou explicando para vocês entenderem junto comigo como é interessante essa situação. Mas se vocês quiserem mandar qualquer vídeo, reação, pode mandar para mim que eu vou reagir, tá? Qualquer vídeo, eu reajo aí. Não sei qual é o resultado, mas vou reagir, né? Vamos pra cima. Tem opinião própria, não é não? Vamos pra cima então, vamos aqui. Olha, o nome do corte é o Flow, né? Cientista químico refuta a teoria do Big Bang e Sérgio Sacani. No caso, Sérgio Sacani diz que está refutando, né? Quem é? Marcos Eberlin é o nome do cara, né? Aí tá aqui o Igor, vamos lá. Essas coisas que a gente... Que a humanidade começou a falar que talvez vá de encontro ao que está na Bíblia, Igor. Porque a gente começou a observar muitas coisas. Por exemplo, vamos lá, eu suponho que vocês não acreditam que o universo foi formado com o Big Bang. Eu, particularmente, já que você perguntou, eu não tenho uma... Porque o Big Bang, o tema Big Bang, eu sei que ele é controverso entre físicos. Esquece o debate ciência e religião. Esquece o debate ciência e religião. Eu já vi físicos falando bem do Big Bang, dando vários argumentos, e já vi físicos igualmente falando que o Big Bang é a grande falácia científica dos últimos tempos. Aí, para mim, a coisa, como eu sou fora da área, fica mais ou menos como o debate da vacina. Tá. Você tem um profissional de saúde, o cara é epidemiologista, falando a vacina funciona, tem que... Blá, 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 e um outro falando não vacina, e o cara tem o mesmo título. Eu, nesse ponto de vista, eu fico um pouco com o pé atrás. Tá. Eu digo que olha a conjunção alternativa, se o Big Bang proceder,
se ele proceder, eu não vejo conflito em falar que que o Big Bang pode ser o start inicial. Também não. Né? Exatamente. Mas, do ponto de vista acadêmico, eu não tenho background para ser nem contra. Pera aí, vamos lá. Para vocês entenderem essa parte aqui. Para vocês entenderem essa parte. O professor Rodrigo Silva, teve um diálogo lá, que é uma pergunta do Igor, né? Um host de primeira, fez a pergunta certa sobre o argumento certo. Ele foi muito bom. Muito bom. E aí, o que acontece? O professor Rodrigo Silva, por ele ser arqueólogo, ele já fala, a teoria do Big Bang é controversa, então você vai ter problemas, vai ter pessoas que defendem o Big Bang, pode ser ateu, agnóstico, mas são cientistas, são teorias, e vai ter outra pessoa do outro lado defendendo também que não foi bem assim e tal, desenvolvimento, entendeu? Ele se colocou numa posição assim, não, eu não entendo, sou arqueólogo, então eu não posso defender isso daí. Mas um ponto que ele chamou aí a atenção, qual foi? Que é pra gente entender. O ponto é o seguinte, a teoria do Big Bang, ela tem um princípio, qual é? Que tudo estava comprimido numa ponta do agulha e, de repente, aconteceu tudo isso tudo. Então, ele fala que, apesar que ele não pode dialogar sobre isso, né, teorizar sobre isso porque ele é de outra área, ele fala que aceitaria, por ele ser, acreditar em Deus, cristão e tal, ele aceitaria o quê? Uma ideia de que é o seguinte, não tinha nada, quem fez surgir tudo foi Deus, entendeu? Pra você entender. Então ele juntou o quê? A Bíblia com o início de tudo. Inclusive, se você ir lá em Gênesis, você vai perceber que justamente uma das primeiras coisas que Deus fez, de acordo com Gênesis, foi o firmamento, né? Você tem o firmamento e tal, toda essa discussão, entendeu? Então, o Rodrigo Silva, ele deu a opinião dele mesmo assim. Foi assim, uns podem achar que foi, não, ele se esquivou. Outros não. Outros podem, não, mas ele deu a opinião mesmo assim. Nem a favor do Big Bang, nesse sentido técnico. Tudo bem, mas eu suponho que vocês têm uma opinião sobre isso. Sim, como da vacina, por exemplo. E aí, por exemplo, a gente criou instrumentos para observar as coisas que estão fora do planeta Terra, como, por exemplo, as estrelas. Então, a gente consegue ver estrelas, por exemplo, em diferentes estágios de vida. A gente consegue fazer um modelo matemático que depois se comprova em como seria um buraco negro, que é... Desculpa a risada, que você fez a melhor pergunta da noite. Tá bom, me contorcendo aqui. Eu tô me contorcendo aqui. Mas é isso que eu quero. E a gente consegue observar, por exemplo, se a gente fala estrela, a vida de uma estrela, e se a gente for falar, por exemplo, tem contas que chegam sei lá, ao fim da vida do Sol, que ele vai se expandir, engolir a Terra, e não sei o quê, depois ele retrai e tal, até se tornar, né? Eu acho que o Sol não se torna um buraco negro por causa da massa, não é suficiente, alguma coisa assim. Não tenho certeza também, não sou o Sergião. E aí, as estrelas são velha pra cacete, meu irmão. Assim, segundo o que a gente observa, né? Então, assim, usando os instrumentos que nós criamos para observar lá fora, e talvez seja por isso que uma parcela pôs de lado o que está escrito na Bíblia, para tentar, até com uma noção de, beleza, tem isso aqui, mas deixa eu olhar. Que é mais ou menos o que vocês gostariam mesmo, não é? Tem os caras lá que acreditam no Darwin, na evolução e tudo mais, e vocês gostariam que, ouve a gente. E esses caras, eles estavam aqui na Bíblia e tal, mas deixa eu olhar o outro lado. E chegaram a outras conclusões. Estrelas, por exemplo. Eu acho que é por isso que a gente partiu pra uma parada meio sem a Bíblia, porque a gente foi percebendo e encontrando, talvez, tá? Que na minha cabeça, tá? Claro. Tirando isso completamente de mim.
percebendo que existem coisas que não estão tão claras assim na Bíblia. A Bíblia fala de um jeito assim meio difícil, como vocês concordam? Absolutamente. Eu vou deixar ele responder deixa que eu falar sobre esse e depois assunto. eu vou falar a questão filosófica que está por detrás dessa ruptura, mas eu quero que ele fale primeiro essa novidade. Foi tanta a impressão de que... Aí, calma aí, que aqui é um ponto interessante. Foi a pergunta do Igor, ele meio que complicou a pergunta dele, porque também ele não é da área, inclusive ele fala o sacane e tal. Para vocês entenderem o que o Igor tá falando, é porque, como o Igor faz podcast direto com o Sacane, ele explica, por exemplo, a teoria da formação de estrelas. As estrelas, elas têm fase, por exemplo, o nosso Sol é uma estrela, que ela, inclusive, ela muda de cor, né? De acordo com a teoria, né? Porque justamente o Medellín, ele vai falar um pouco contra sobre essa ideia. E aí, as estrelas, ele chama de anã branca e tal, ela vai se desenvolvendo e vai se expandindo até ela entrar em colapso e explodir, e algumas estrelas que são grandes, maiores do que, tem estrelas maiores que o nosso Sol, acaba nessa explosão criando um buraco negro, porque o buraco negro é o quê? É uma massa toda, é uma massa infinita, mas, né, pode, porque na física, né, é infinita, que suga as pessoas lá pra dentro. Porque, como é que o buraco negro, ele vai, tem umas estrelas, tem umas estrelas que ao ficar velhas, elas mudam de cor, e aí tem as fases das estrelas, não lembro bem aqui quais são, e aí ela vai se expandindo e vai, por exemplo, algumas estrelas explodem, né? Exemplo, aí diz que o nosso Sol, quando chegar nos 100 mil anos mais na frente, ele não vai suportar e vai arrebentar tudo. Desculpa aqui o microfone. E aí, como nós somos o terceiro planeta, a gente vai fritar, por exemplo, né? Beleza. Mas sobre o buraco negro, para você entender, né? A teoria da relatividade de Albert Einstein, para a gente entender como é que funciona o universo e essa ideia da gravidade, da atração, é como se tivesse um cobertor, entendeu? Tem um cobertor aqui, aí você coloca um objeto de uma massa menor e o outro objeto de uma massa maior. Pensa aí no cobertor e tu coloca assim. O que vai acontecer? A massa maior vai puxar a massa menor. É a mesma coisa no universo. Quanto maior a massa, maior a atração. Isso explica, por exemplo, por que a gravidade do nosso planeta, ela puxa para o centro da Terra, porque o nosso centro da Terra, ele é mais denso e tem essa atração para o centro da Terra, de acordo com a teoria gravitacional. Uma teoria que começou foi esqueci o nome do cara, eu não sou físico, mas quem terminou ela foi o Einstein, que terminou. Inclusive, ele é um físico teórico, que é isso, ele fez cálculos e na teoria ele chegou nessa situação e comprovou, adivinha onde? Adivinha onde? Na base de Alcântara, no Maranhão. Ele veio aqui para ver isso daí. É muito interessante essa parada. Então, isso explica o que ele está falando sobre as estrelas e tal. Então, se está falando que o universo, então, está se formando estrela, por aí vai, aí tem todas essas teorias de criação de planetas, de estrelas, do Big Bang, desse acúmulo e tal, que justamente agora o cara vai lá, o Medellín, né? Que é o professor aí, ele vai citar argumentos contra isso. Que é uma teoria mainstream, quer dizer, que está na praça, ele vai lá e vai aqui simplesmente mostrar. Vamos pra cima. Eu quero ver quem vai acabar com isso aí. Está muito interessante essa conversa. A ciência estava certa quanto... Não ao Big Bang. O Big Bang, assim, pode ser visto, né? Às vezes eu entro numas tretas aí nos grupos, né? Eles ficam discutindo. Você não entende o Big Bang porque você não é físico. Eu sou químico. Mas químico entende quase tudo, né? Não lembro que eu falei pra você? Mas olha, o começo tudo bem, mas depois é um processo químico. É nuvem gasosa de expansão, hélio e hidrogênio.
E como químico, a gente... Foi tanta a impressão de que o Big Bang, o início do universo, porque que teve o início, todo mundo concorda. Mas a estruturação do universo a partir daquela nuvem gasosa em expansão que o Big Bang teria criado. Porque, teve uma explosão, uma nuvem gasosa de hidrogênio e hélio estava se expandindo contra o nada. Isso que tem que formar o universo, certo? E aí eles falaram assim, não, olha, veja bem, contraiu em estrelas, as estrelas explodiram, formaram o pó cósmico, ele tá falando os planetas, do Big buracos Bang. negros supermassivos começaram a existir, atraíram as estrelas que formaram as galáxias ao longo de 13,8 bilhões de anos. A gente comprou tanto essa ideia que começaram a tentar salvar a Bíblia. Olha, a Bíblia tá errada, vou colocar um gap aqui. Olha, sabe, Deus começou com o universo, estruturou, depois fez a Terra e tudo mais. Eu vejo hoje, com o que eu passei a estudar, uma perfeita harmonia entre a ciência e a Bíblia. E eu vou te dizer por quê. Olha, achavam que o universo tinha 13,8 bilhões de anos, certo? Aí o que aconteceu? Só para deixar claro aqui. A Bíblia. Aí o que ele está falando? Ele deu argumentos, falou sobre o Big Bang, a teoria do Big Bang, a formação de nuvem, formação de planeta, formação de buraco negro, desenvolvimento de estrela. E ainda falou o que o Rodrigo Silva falou, que foi, se ele aceitasse a teoria do Big Bang, foi Deus que apertou o botão. E ele fala que os cientistas tentaram salvar ainda, colocando Deus nessa situação, né? É interessante, uma discussão interessante. Beleza, vamos pra cima. Aqui. Como é que, assim, eu faço ideia do porquê que a gente acha que o universo tem quase 14 luz das estrelas que chegou aqui. Sim. A gente observa a luz. Até onde a gente consegue observar a luz. Eu vou falar sobre isso. Tá. Absolutamente. Vou discutir esse ponto. Eu vou tentar ser o mais didático. Cara, o mais legal é que você tá falando exatamente do que eu queria saber. Vai lá. Veja só. A gente eu ri aquela hora quando você fez a pergunta. 13,8 bilhões de anos, certo? O que a NASA fez? Eu vou falar um pouco antes sobre isso. O que o Igor está falando? Ele está falando a seguinte situação: que a gente consegue enxergar 13,6 milhões de anos. Só que isso aí que justamente o Eberlin vai falar, é distância, não é tempo. Eu vou deixar o Eberlin falar, aí depois eu vou explicar melhor para vocês entenderem. É que eu fiquei, nesse momento, deu um tilt na minha cabeça, entendeu? Aí depois que eu fui entender, como é que funciona. Ele tá falando de distância, não tá falando de tempo, eu entendi depois. Vamos pra cima. Primeiro lançou um telescópio, o Hubble. O Hubble foi detonador do processo lento, gradual e sucessivo, vou te explicar. O Hubble foi lançado, eu assisto os programas do Sacani, ele tenta justificar que o Hubble e o James Webb não destruíram o Big Bang dessa estruturação. E ele não explica nada, não é? Ele vai falando e no fim ele não fala nada, né? O Sacani, eu assisti o programa, né? Eu queria fazer um debate com você sobre aquele programa. Gente, combina Divino Sem Fim, vai ser interessante. Me convida, Sacani, olha, eu admiro demais você, mas naquela do Big Bang, né? Não tem como, o Igor, por quê? O Hubble foi lançado e eles estavam tirando fotos de todo o universo. O diretor do programa Hubble, Robert Williams, fez uma insanidade, uma loucura total. Ele, como diretor do programa, ele tinha 100 horas para tirar a foto do que ele quisesse. Ele podia ficar famosíssimo, publicar artigos na Science, na Nature. Tá te incomodando, Rodrigo? Porque de jeito nenhum. Tá bom. Beleza. Sabe o que ele fez, Igor? Ele falou assim, aponta para um ponto escuro do universo. Eu quero tirar 100 horas de uma foto de um ponto escuro do universo, porque eu quero ir o mais profundamente possível. Eu quero chegar com esse telescópio aonde esse telescópio pode chegar no seu máximo, no passado. Tá. Aí os amigos dele falaram assim, ô Robert, ô Bob, você vai perder seu tempo, são 100 horas extremamente perigosas, tem toda a história, eu falo isso nas minhas palestras. Aí ele falou assim, não, vou pagar para ver. Deixa eu explicar para vocês, vamos lá. O cara tá falando que lançaram um telescópio, né? Lançaram o telescópio, ele saiu da órbita da Terra, que é o Hubble. Aí ele foi e saiu, e lá ele podia fotografar uma distância muito grande.
E aí, que é o nome do cara, esqueci o nome, vou lembrar aqui depois. O que ele fez? Ele falou assim, pra onde é que eu vou apontar o telescópio pra me tirar as fotos? Entendeu? Colher as imagens, né? Que é assessoramento remoto, na verdade. Mas não é bem assessoramento remoto, porque assessoramento remoto é voltar pra Terra. Mas, no caso, ele tava voltando pra essa estrela, né? E aí ele vai aumentar a lupa, né? Pra poder tirar a foto o mais longe possível. Aí o que o cara fez? Que é o interessante. O cara falou assim... Não, peraí, eu vou ver se o Ebelinho vai falar aqui. Humanidade. Por quê? Porque no modelo do Big Bang, naquele período, é a idade das trevas. Era uma era de trevas. E não enxergaria nada. A foto viria negra, preta, sem imagem, sem luz. Aí o que acontece com a foto? Ele falou, manda ver que eu quero ver. A foto mais espetacular da história da ciência, gente, procura o Hubble Deep Field. Será que não acha fácil no Google? Procura aí, Hubble Deep Field, nós vamos mostrar aqui a foto mais espetacular da história da ciência, porque aonde não deveria existir absolutamente nada, vieram mais de 3... Aí, Beck, terminando, né? O Robert, que é o diretor do programa, falou o seguinte, olha... Eu quero que vocês apontem, que só tinha 100 horas de gravação de fotos. Eu quero que você aponte pra galáxia com um lugar escuro. Eu quero ver o que vai acontecer. E aí aumenta o zoom aí pra ver o que vai acontecer. Pela lógica do Big Bang, não ia ter nada. Né? E aí ele vai lá e diz que até quase chora quando soube dessa situação, né? E por uma prova que deu, né? História da ciência, gente. Olha. Procura o Hubble Deep Field. Ele mostra a imagem. 3.000 galáxias. Hubble Deep Field. Essa daí mesmo. Ó, a terceira, acho que é a mais bonitinha, isso. Essa, sem dúvida nenhuma. Tá com baixa resolução, ele vai procurar. Vou achar uma boa. Isso. É a foto mais espetacular da história da ciência, eu não tenho dúvidas sobre isso, porque ela mostra um universo absolutamente pronto há 13 bilhões de anos, aonde não deveria existir universo nenhum. Olha, no modelo... É uma foto real? Foto real, é o Hubble Deep Field. Olha só, as galáxias, mais de 3.000 galáxias. As galáxias estavam todas estruturadas, suaves. O modelo diz que as galáxias... E como é que a gente sabe que isso daí tá 13 bilhões de anos-luz, sei lá? Pelo deslocamento para o infravermelho. Tá. É o redshift. Tá bom? Depois eu vou explicar isso. É muito legal. Aí o que acontece? As galáxias estão absolutamente prontas. Rapidinho, Marcos. A gente sabe que isso daí tá 13,8... Há 13 bilhões de anos. Esse é do Hubble, por enquanto. Tá bom. A gente sabe que isso aí tá 13 bilhões. 13 bilhões de anos. Pelo deslocamento pro vermelho. Tá bom. Se esses 13 bilhões de anos são 13 bilhões de anos mesmo, eu vou discutir depois, tá bom? Tá bom. Então foram lá e falaram, cara, não pode. As galáxias estão prontas. As estrelas estão todas coloridas. E o modelo de formação de estrela começa com uma estrela azul, depois passa para branca, depois para amarela, laranja, depois tem uma estrela de nêutrons. Não pode. Olha, as galáxias estão aí, você expande as galáxias, as estrelas estão todas coloridas lá. Gente, isso acabou com o modelo. Aí eles falaram assim, não, sabe qual foi o problema? É que a gente foi só há 13 bilhões de anos. A gente tem que ir um pouco mais profundamente. O que o James Webb foi montado? O James Webb foi montado, e o Sacani não fala sobre isso, mas o James Webb foi montado com um detector de infravermelho para se aprofundar ainda mais no universo. Porque eles falaram assim, pegamos essas galáxias porque a gente errou um pouquinho nos cálculos. Mas se a gente for mais profundamente, não vai ter galáxia nenhuma. Aí tiraram a foto com o James Webb. Agora é o James Webb Deep Field. Se vocês acharem aí, coloca. O que vai acontecer, Igor? Olha, eu lembro que eu chorei, tá? Meio chorão. É russo, mas é chorão também. Cara, quando eu vi aquilo, eu chorei. Sem vodka, né? Eu chorei. Sabe por que eu chorei? Porque o universo veio há 13,6 bilhões de anos. Ou seja, apenas 200 milhões de anos. O universo está extremamente jovem na sua maternidade. O universo veio exatamente como o Hubble já tinha mostrado. Todo estruturado, as galáxias lisas, as suaves, o tamanho das galáxias... Isso aí? Pode.
Isso aqui era para ser na idade das trevas, do modelo. O universo está absolutamente pronto. As galáxias estão... Olha, o grande achado do James Webb é que as galáxias apareceram pequenas na foto. Se o universo estivesse se expandindo há 13,8 bilhões de anos, como eles dizem que o universo está se expandindo, o efeito da expansão teria aumentado o tamanho dessas galáxias. Agora, o efeito da distância diz que essa galáxia deveria aparecer pequena. Elas apareceram pequenas como a distância só deveria influenciar. Então não tem efeito de expansão nessas fotos. Foi um desastre, foi um pânico, foi um terremoto para a teoria de estruturação lenta, gradual e sucessiva do universo. Aí o pessoal que defende que o James Webb não acabou com o Big Bang disse assim, não acabou com o Big Bang. Acabou só com o modelo de formação de estrelas, acabou só com o modelo de formação de galáxias, acabou só com o modelo de formação de planetas, acabou só com o modelo de formação de asteroides e de quizares. Sobrou o que do universo? Eu brinco, foi um tsunami que passou pela... Ou quasares? Quasares, obrigado. É que ele é russo. É russo. Eu tô tão emocionado com a foto, porque eu fiquei mesmo, gente. É que, veja só... Passou um terremoto, acabou com um tsunami, destruiu a casa. Mas pelo menos eu tenho um terreno que eu posso reconstruir. Aí, olha, os cosmólogos estão back to the drawing. Aqui, calma, vai entender que o pessoal perdeu, né? Quando o James Webb, o Robert, mandou tirar essa foto de uma parte escura, né? O que aconteceu? Ele conseguiu enxergar estrelas na distância de 3,6 bilhões de anos. Entendeu? 3,6 bilhões de anos. Quer dizer que o universo, igual a teoria do Big Bang, que está se expandindo, era para ter uma distância dessas galáxias, entendeu? E não elas estarem estáticas. Tá entendendo? Por quê? Porque ele conseguiu pegar a luz, né? Como é que vamos lá, boa. Como é que esse telescópio consegue... É um telescópio porque ele... só para entender, ele foi lançado no espaço e de lá do espaço é um telescópio do lado do espaço que tenta buscar o zoom lá, a imagem. Como é que esse telescópio consegue enxergar isso, né? Vocês têm que entender que a luz que a gente consegue enxergar aqui no planeta, para chegar aqui, ela tem uma velocidade que é a velocidade da luz, tá entendendo? É a velocidade da luz, né? A velocidade da luz, né? É o jeito que ela se desloca para chegar até aqui, né? Velocidade da luz. É como se fosse metros, né? Metros por segundo. A outra, quilômetros por hora. Aí, um lugar mais rápido, velocidade da luz. Velocidade do vento, né? Inclusive a diferença entre a velocidade do som, entendeu? Que a diferença entre explosão e deflagração é justamente a velocidade do som. Então, velocidade da luz, que eu não me lembro mais, que é um número absurdo, a não ser o que, a décima não sei o que. Então, ela viaja muito rápida. Mas é uma distância, né? E quando ele apontou e viu que o universo estava todo estruturado, firmado, imutável, então meio que, peraí, tem alguma coisa errada. Então logo a teoria do Big Bang, ela começa a ser segura a conversa que já tem umas hipóteses diferentes do que a teoria do Big Bang. Quer dizer que o negócio já está formado, né? Aí começa eu fiquei assim, rapaz. E aí tá muito interessante, porque tipo assim, o cara... tu acreditou. Não, não é acreditar ou não deixar de acreditar. É simplesmente informações científicas interessantes. É ou não é? É interessante, vai. Vamos continuar. Rolling board. Conhece esse termo em inglês? Eles estão de volta à prancheta. Não acabou com o modelo. Eu só tenho que reconstruir todos os meus modelos. Agora, faz sentido? Não faz.
Se o universo estivesse pronto há 13,8 bilhões de anos, hoje, como você falou muito bem, o Sol já estaria desgastado, as estrelas estariam totalmente já gastas na sua energia. A gente teria um universo muito, muito mais velho do que a gente vê aqui. Então, o que significa? O universo foi feito pronto há poucos anos atrás, milhares, não milhões. As estrelas estão a 13,8 bilhões de anos-luz afastadas da Terra? Estão, mas isso é a distância, não é a idade. A luz das estrelas não está nos dando a idade dessas estrelas, só está dando a distância. Algum efeito aconteceu que fez com que essa distância não se transformasse em idade. Qual foi o efeito? Deus disse, haja universo, e houve universo. Com as suas virtudes que excedem... Para você entender, ele falou que a luz que o telescópio captou e deu de enxergar, né? Ela mostra a distância. A distância entre o Hubble e, por exemplo, vamos dar a distância do planeta Terra e essas estrelas. 13,6 bilhões de anos de distância. É como se, vamos lá, vamos substituir, deixar uma coisa mais simples. É como se, é distância, não estou falando de distância, não estou falando de tempo. Então, distância é, por exemplo, é como se fosse a distância entre 13,6 metros. Entendeu? Metros, então a distância entre um outro. O instante é o mesmo. O tempo é o mesmo aqui e lá. É o mesmo. Exemplo, o que dá como exemplo é o fuso horário. Ah, muito bom. O fuso horário é um exemplo disso. Por exemplo, nós estamos no estado do Pará, o nosso fuso horário é -4. -4 horas comparado aqui, ó, -4 horas. Quem divide a linha ali é o quê? A linha o paralelo o meridiano de Greenwich, né? Meridiano de Greenwich. Por que Greenwich? Porque na Inglaterra, lá no bairro de Greenwich, que passa a linha que é a 0 horas ali. Para o oeste, né? Oeste? É oeste. Para o oeste, vai de 15 graus, diminuindo 1 hora. Para o leste, né? Vai aumentando essa hora. Aí, então, por exemplo, se aqui nós temos a linha de Greenwich, e aqui no estado do Pará nós estamos -4 do que lá na Inglaterra, que está 0, 15 graus é a distância, uma coisa é a distância, outra coisa é o tempo, né? Então, quando lá for meio-dia, lá na Inglaterra, -4 horas vai ser 8 horas da manhã. É o mesmo. Aí tipo assim, vamos lá. Aí eu tenho um parente lá, né? Lá na Inglaterra. Eu ligo. Aí o parente me liga. E aí, Lurivan? Já almoçou? Isso meio-dia, né? Aí eu vou responder, não, acabei de tomar café. Tô indo pro trabalho, porque é 8 horas. Tu tá entendendo a distância? Beleza. Aí a distância, não sei quantos quilômetros é. Na minha cabeça não sei quanto é. De cabeça não sei não. Tem que dar uma olhada no mapa, né? É a mesma coisa que ele tá falando, que tá a distância de 13,6 bilhões de anos. É distância, não tempo. Entendeu? É distância, não tempo. Porque a medida de distância é o quê? É a luz, né? Luz, como se fosse anos-luz, entendeu? Tá tanto tempo viajando. Agora sim, se a gente for viajar, nós vamos gastar essa distância de quê? De 13,6 bilhões de anos na velocidade da luz pra gente chegar lá. É isso que fritou minha cabeça no momento lá. Aí eu falei, é distância, né? Entendeu? Aí eu fui entender, dei uma estudadinha pra mim. Aí eu achei interessante, vou passar pra galera também, porque às vezes a gente vê esses vídeos e fica boiando. Mas beleza, vamos pra cima.
Porque impacto também é conhecimento. As forças naturais, Deus criou o universo pronto com 13,8 bilhões de anos de distância que a gente enxerga a luz agora, naturalmente. É tentar explicar o sobrenatural de Deus com forças naturais que fez o homem achar que o universo era antigo, que o Big Bang estava certo. A Bíblia, de novo, venceu. Deixa eu te provocar, então. Isso daqui é uma foto de 13,6 bilhões de anos-luz de distância. De distância. Não de idade. Ok. Isso, pelo que você está dizendo, indica que é impossível que o universo que tenha acontecido o Big Bang há 13,8 bilhões de anos atrás. Sim. E se fosse 30 bilhões de anos atrás? Aí que está o problema. Se ficar, o bicho pega, come, se correr o bicho pega. Se você joga 30 bilhões de anos atrás, aí que o universo já estaria totalmente envelhecido agora. Não dá pra você jogar... No outro dia eu tava num grupo de... o pessoal tava discutindo, criacionistas, hein? Porque tem muito crente big banguista. Deixa eu fazer uma pergunta idiota rapidinho, Marcos. Sim, claro. Estrelas surgem ainda? Esse é outra grande falácia. Eles dizem assim: nebulosas são grandes maternidades de estrelas, temos milhões e milhões de estrelas formando lá. Igor, você sabia que não tem nenhum registro de nenhuma estrela formada, sendo formada de fato no universo? E nós temos 2 trilhões de galáxias, com cada galáxia com 100 a 200 bilhões de estrelas, dá 60 sextilhões de estrelas. Você está dizendo que a gente não conseguiu observar nenhuma informação? Não, a gente diz, olha lá, tem uma estrela em formação, tem uma estrela em formação, tem uma estrela em formação. Elas até hoje estão em formação, mas nenhuma formada. Bom, a gente consegue observar há pouco tempo também. Ô Igor, 60 sextilhões de estrelas, 13,8 bilhões de anos. Se você faz a conta no universo, no tempo que a gente está observando o universo, a gente deveria ter visto estrelas de fato se formando. A nebulosa, o que acontece com a nebulosa? Tem uns pontos lá luminosos, é gás sobre alta temperatura e pressão que está emitindo. A própria nebulosa já é um fenômeno sobrenatural. Se uma nebulosa, de repente, há um colapso de gás lá e formar uma estrela, tudo bem, mas quem formou a nebulosa? Quem pegou uma nuvem gasosa em expansão controlada e contraiu? Você consegue contrair gás? Eu vou fazer um experimento aqui, pega o gás assim, não, né? Não vai contrair o gás, eu vou sair. Gente, deixa ele contrair, melhor do que ele liberar. Ô Igor, eu sou químico. A gente estuda em físico-química a dinâmica de partículas. A gente sabe que gás em expansão controlada devia continuar em expansão controlada forever and ever, não é? Eternamente. Não faz sentido uma nuvem gasosa em expansão, não tem mecanismo para contrair essa nuvem em estrelas. As nebulosas também são um grande mistério. Como é que uma nebulosa se formou? Como que os buracos negros supermassivos que nós temos no interior das galáxias, que estabilizam as galáxias, como aquela coisa se formou ali? A estrutura toda do universo mostra uma inteligência absurda. As 26 constantes universais que calibram as forças, as 3 forças da natureza, tudo é trino na natureza, né, Rodrigo? São 3 forças, são 3 partículas subatômicas, são 3 partículas atômicas, e essas 3 forças são calibradas por 26 constantes universais. E o ajuste é tão fino que se você mudar qualquer uma dessas constantes, uma casinha que for depois da vírgula, o universo todo se desfaz. Então, por isso que eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe. Eu não creio que Deus fez o universo, eu tenho certeza absoluta que ele fez. Por quê? Porque eu não posso negar. É química demais para desconfiança de menos. É evidente demais que o universo foi feito pronto há poucos anos atrás e bate de novo com a Bíblia, viu, Igor? A Bíblia diz em Salmos 33:9, porque ele ordenou e de pronto tudo foi formado. Em 33:6, Salmos 33:6 está assim: ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Então Deus falou assim: haja universo, e o universo foi formado. Aí que tá. Aqui eu acho o ponto aqui. Por isso que seria interessante o Sacani aí na situação, entendeu? Mas aí é justamente o próximo corte que a gente vai analisar, e parei aí, ó. Obrigado aí os professores aí, o Flow e tal, por deixar eu sem dormir direito e eu ficar até 1, 2 horas da manhã, né? Estudando esses pontos que ele estava dialogando aí. O professor de geografia tem que estudar mesmo.
Então, parei aqui no minuto 16:53, de 18:11, tá? Beleza. Aí agora vamos pro próximo corte aqui, que é o corte do Sacani. E o pessoal, ele responde, o Sacani, ele responde, ele num programa dele lá de Ciência Sem Fim, né? Ele responde. E aí tem um corte que é do Talk Flow, né? E que ele que é assim, por que Sacani não foi no Flow com o Rodrigo Silva? Que parece que ele ficou com receio de ir. É o Sacani, negativo, né? E ele é bom. É bom. Aí ele, vamos lá pro corte. Olha. O chat quer saber. Todo o chat quer saber. Foi debater isso no programa dele mesmo, Ciência Sem Fim. Tá perguntando por que ele não foi. Aí ele vai... Eu vou contar por quê, né? Vamos lá. Verdade, então. Acho que nem vocês, né? Não é nem o Igor. Vou contar toda a verdade. O negócio é o seguinte. Em momento algum era debate. Era debate? Não é debate. Mas por aí. Em momento algum seria debate. Tá? O pessoal me chamou lá para conversar com o Rodrigo. Ser co-host, né? E eles seriam convidados. Isso, já expliquei isso. E eu iria sem problema. Sem problema. O problema é que, isso que ninguém falou para vocês estão aí me xingando, mas vocês não sabem da história. O problema é que o Rodrigo pensou que eu ia lá para bater nele, sei lá o quê, xingar ele, discutir com ele, brigar com ele, que eu jamais faria isso, entendeu? Não, mas o Rodrigo também falou isso aí, né? Tem outros que eu... Mas até tem brigar com ele por isso. Disso, ele falou, eu só vou se vier alguém para me ajudar. E aí chamou o Eberlin. E aí, cara, 2 contra 1, eu não vou. Aí eu não vou mesmo. Porque eu já me ferrei nessa história. Já. Entendeu? Uma vez, ele contou uma vez. Terraplanista. Show de... Sem problema. Lá no planetário. Eu fui lá no planetário. Cheguei lá, já não tinha um só. Já tinha mais outro. Falei, já é sacanagem. E se o cara tá indo, e nós vamos debater, então eu quero uma outra pessoa também para eu debater junto, entendeu? E aí depois lá no planetário deu toda a confusão, que não é o que iria acontecer aqui. Mas enfim, quando eu fiquei sabendo que viria outra pessoa, eu falei, não, mas aí é sacanagem, cara. Então eu quero chamar um outro para vir junto comigo. E aí fica 2 contra 2, e aí show de bola, gente. Conversa, discute e tal. A mesma coisa que ele falou, eu vi ele falando. Ele vai falar, eu vou falar das escrituras, eu não entendo nada mesmo, ele tem toda a razão, não entendo mesmo, do livro, não sei o que, não sei nem o que é que ele tá falando daquilo lá, e tem coisas que eu vou falar também que ele não vai entender, e até aí tudo bem, entendeu? Mas quando chamou outra pessoa, aí pode me xingar de arregão, sim, cara, mas eu acho que o arregão foi ele, entendeu? Ele não quis debater comigo. Bom argumento. Ele comigo sozinho. Isso. Essa que é a questão que ninguém contou para vocês, mas eu estou aqui para contar. Você que tá assistindo... Pois é, aí esse corte foi o Sacani respondendo a audiência dele por que ele não foi nesse dia. Entendeu? Por que ele não foi nesse dia? Porque, na verdade, o Flow era para ser o host, que não é para poder... Ele vai só fazer perguntas, né? O host tem que fazer com que os convidados conversem, né? E o pessoal quer para entender o que é um podcast. O pessoal pensa que é entrevista. Não é uma entrevista, é uma conversa. É uma pessoa... na verdade, é mais íntimo, né? Pensando, é um pouco mais íntimo, né? É uma pessoa e tal, o jeito dela, o que ela é, né? Tal. Inclusive tem um monte de bombeiro que eu tô convidando, eles estão arregando, viu? E os alunos também. Vem conversar, pessoal, olha, beleza? E aí o Sacani falou, não, pô, era pra ser só o Rodrigo e ele. E aí eles iam conversar. Aí o Rodrigo chamou o professor Eberlin, né? E aí?
Então, eu não vejo. O que é que eu quero? Eu quero ver o que isso vai dar. Né? Tá muito bacana. Acompanha o Flow Podcast sobre isso daí, né? Se eu magoei alguém, não fico com raiva de mim, viu, pessoal? É só eu tô reagindo no vídeo. Foi um pedido da produção para me reagir. Um vídeo, eu achei muito interessante isso aí, porque o que eu acho bacana no podcast é que tem podcast, dependendo do assunto, que vai trazer informação para você. Né? Exemplo esse daí. Vai trazer informações importantes. Teve alguns flows que trouxeram, por exemplo, eu aprendi coisas no flow. O do Jabu, por exemplo, foi um. Eu aprendi, eu até comprei o livro dele, China no século XXI. Socialismo no século XXI, né? É muito interessante o livro dele. Por quê? A China, que eu pensava que lá nos livros paradidáticos fala que ela é socialista, um socialismo de mercado, ela, na verdade, hoje ela é outra coisa, pela ideia do livro, né? Beleza? Então, é outro pensamento. Então, a gente aprende muita coisa. Uma das coisas que eu aprendi foi essa, né? E aí, tem várias, os podcasts. O que eu acho bacana no podcast? Que você aprende coisas. Ah, Lorivan, tem podcast que tu não aprende nada. Tem podcast que talvez não tenha um assunto, informativo, né? Um conteúdo que seja relevante para você, né? Você, quando eu falo, você que tá analisando aí. Mas tem podcast bacana, viu? Gostei, depois eu vou reagir. Pessoal, manda os livros que vocês querem que a gente reaja, qualquer um, né? Se vocês quiserem mandar principalmente da minha área, que eu entendo mais. A área que eu entendo maior é de incêndio, viu? A área de incêndio, de bombeiro, tal, eu entendo mais dessa área, pode mandar para nós, né? Qualquer assunto, isso mesmo, Bessan. Qualquer assunto também vou dialogar, porque o meu repertório é um pouquinho grande, né? E ainda tem um povo aqui que tem um cara, o Emilio, por exemplo, é da área da saúde, não sei o quê. Aí tem outro cara que pode reagir de outra forma. Tá? A gente não é só um host. Outro tem de tecnologia, desenvolvimento pessoal, eu entendo um pouco de psicologia, psicanálise. Então pode mandar, vamos abrir esse quadro, vai dar certo. Vamos pra cima, tá bom, pessoal? E vamos consertar. Próxima semana já vai normalizar e vai ter mais coisas bacanas no canal. Vamos pra cima. Quero agradecer a presença de todos vocês. Se possível, pessoal, curta nossas redes sociais. Nós temos Instagram, @ImpactFareOficial. Também tem Instagram e TikTok, @ImpactFareOficial. Nós temos TikTok, nós temos Instagram e TikTok. Todos são o mesmo nome. Da empresa é Impact Fare Formação, Treinamento e Consultoria. Desculpa. Kawaii também, é o 52 também. ImpactCast, tá, segura, beleza. Da empresa, nós temos Instagram e TikTok. Qual é o arroba? Impact Fare Oficial. Do podcast, o Instagram e o TikTok do podcast é ImpactCast, entendeu? 52. Tanto no Instagram quanto no TikTok. E ainda temos o Kawaii, que é ImpactCast só, que é o mesmo endereço do nosso canal que vocês estão assistindo, que é o canal do YouTube, que é só ImpactCast. Beleza? Aí, isso, muito bom. Aí aqui na descrição do link do canal aqui, da descrição desse vídeo, vai estar os links, beleza? Manda aí, vamos botar pra frente essa reação, tá? Nós estamos estruturando nosso aqui, ainda dá de perceber aqui que a cortina parece que
Tava toda amassada, não tem que passar um ferro nela aqui. Mas vamos pra cima, é assim. Ah, tá, muito bom. Vê os cortes aí, pessoal. Vai ter os cortes. O Vessano tá lançando os cortes aí. Quero desejar a todos um bom final de semana. O Flow também, quem não assistiu o canal, vai lá no Flow, que lá eu gosto do podcast, é muito interessante. Também dá um abraço, eu gosto também do Inteligência Limitada, viu? É muito bacana também, tem muitas informações lá. E também gosto, aí não sei se vai dar, eu gosto do Monarch Talks, lá no Rumble.com, que ele foi, a história do Monarch, ele foi expulso do YouTube, né, desligado do YouTube, e ele tá no Rumble. E aí alguns cortes deles acaba no YouTube. Eu também gosto do Monarch, são assuntos interessantes que ele aborda. Tem assuntos que eu não gosto, mas tem assuntos que eu acho. O meu exemplo foi esse daqui, né? E aí a gente vai ver depois as reações, tá? Só pra dizer, só pra informar que o curso de bombeiro civil tá aberto as inscrições para o curso de bombeiro civil em Marabá, lá no bairro, lá no São Félix 2, viu? No Marabá, no São Félix não, lá na Cidade Nova e outros bairros. O curso vai ser realizado no São Félix 2, no São Félix. Beleza? É só entrar em contato com a gente aqui na descrição. O curso de bombeiro civil também está aberto aqui em Bom Jesus, Tocantins. As aulas vão ser realizadas aos sábados. Beleza? Vamos para cima. Curso de bombeiro mirim aqui em Bom Jesus está aberto as inscrições. Bombeiro civil mirim, viu? Bombeiro civil mirim, ensinando ética, cidadania, respeito e também ensinando a salvar vidas nas nossas crianças e desenvolvendo a prevenção. Em São Pedro da Água Branca está aberto o curso de guarda-vidas lá em Rondon do Pará, e em São Pedro da Água Branca também está aberta as inscrições para o curso de socorrista. Vamos para cima. Vamos ver se tem alguma coisa para produção. Abel abriu o quê, minha Abel? Bem, beleza. Um abraço para Abel Figueiredo também. Mas está aberto o curso de rapel. Vai ser dia 22 a execução do curso. Os 15 primeiros inscritos vão pagar apenas R$100 para fazer o curso de rapel. Venha aprender esse esporte radical com quem ensina a salvar vidas, a Impact Fire, que tem como lema viver para servir. Beleza? Tudo certo? Produção, alguma coisa? Então, beleza. Depois manda para nós. Eu quero reagir a outros vídeos aí. Eu gostei de reagir, né? Vamos pra